E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis, eu gosto muito de falar sobre livros, esse canal aqui é exclusivamente para a gente falar sobre isso. Eu estou fazendo a leitura atualmente de Os Miseráveis, do Victor Hugo, esse livro aqui que é um grandíssimo clássico, uma história incrível. Eu estou no começo dele ainda, eu li cerca de 180 páginas, e eu queria conversar com vocês aqui sobre um aspecto que eu achei muito interessante já no início dessa história. Bom, eu não sei se vocês já leram o livro, com certeza alguns já leram, outros podem não ter lido, e também se já tiveram acesso ao filme, que existe um musical que foi produzido alguns anos atrás. É um filme muito bom, inclusive eu cheguei até a assistir no cinema, não tinha nem noção de como era a história, eu tinha ido com a minha esposa na época, a gente achou bem interessante. E o que eu queria conversar com vocês aqui hoje, ela já se apresenta aqui basicamente no início dessa história, que é a vida por trás do Jean Valjean, que é o personagem principal dessa história. Basicamente, o Victor Hugo aqui ele se baseou realmente num personagem real, numa pessoa que realmente existiu ali na França. E qual que é a história? A história é um homem, ele era jovem, na verdade, os pais dele acabou morrendo, ele tinha uma irmã, ele assumiu a responsabilidade de cuidar da irmã quando o esposo da irmã também morreu, e ela acabou ficando com 3 filhos para cuidar. O Jean Valjean, aqui no caso, né, ele continuou trabalhando, sempre se importando realmente em oferecer ali o pouco de sustento que ele poderia dar para aquela família. Porém, no inverno, um inverno extremamente forte ali na França, ele não tinha trabalho, ele não estava conseguindo nenhum tipo de trabalho, e ele já não tinha praticamente mais nada para comer em casa, mas literalmente assim, não tinha um pão para comer. Então, numa atitude intempestiva, já se vendo sem outras circunstâncias, pelo menos ao ver dele naquele momento, ele acaba quebrando ali o vidro de uma loja, né, de uma loja que vendia pães, e ele rouba um pão. Só que ali o dono daquela loja ele acaba percebendo, ele vê o vidro da loja ali sendo quebrado, eles conseguem correr e capturar o Jean Valjean. Então ele é capturado, ele é sentenciado inicialmente por roubar um pão a 5 anos de prisão, só que ele tenta fugir por diversas vezes, por 3 ou 4 vezes, se eu não estou enganado, e a pena total dele acaba sendo 19 anos, ou seja, ele foi condenado a 19 anos de prisão por tentar roubar um pão. Eu sei que nada justifica o roubo, ele realmente mereceria uma punição, como ele mesmo diz aqui dentro dessa história. Ele entende que o ato dele foi ilícito, mas o que mais causou perdas para ele foi realmente talvez não querer se corrigir, não aceitar a condição que ele estava e tentar fugir, tentar ter uma escapatória. E a história ainda retrata mais um pouco disso quando o Jean Valjean, mesmo depois que ele é libertado, que é onde basicamente a gente encontra aqui o momento em que ele está no começo do livro, ele acabou de sair da prisão, ele não tem uma liberdade verdadeira, porque ele recebe uma carta ali, que é uma carta amarela, onde sempre em qualquer lugar que ele chegar ele tem que apresentar aquela carta, e naquela carta está dizendo que ele é um ex-criminoso, que ele foi libertado, mas que ele fez várias coisas ruins, e as principais coisas ali foram as tentativas de fuga dele, no caso, né? Então ele não é bem quisto em lugar nenhum, as pessoas já sabem quem é ele, e não oferecem nenhum tipo de confiança a ele. Então ele chega ali na primeira cidade, que é a cidade onde vive aqui o bispo também, né, que é o que é muito importante dentro dessa história, e ele não consegue a confiança nem do estalajadeiro para conseguir uma pousada para ele poder passar a noite, ele é expulso daquele local, mesmo ele tendo dinheiro para pagar. Ele vai numa pousada mais simples ainda, onde ele gostaria somente de passar a noite, de ter uma refeição, ele também é expulso dali. Então ele se vê realmente mergulhado em amargura, porque ele já estava tentando provavelmente reconstruir a vida dele, só que mesmo nesse momento de tentativa de reconstrução, ele ainda não tem esse momento. Ele ainda tá sendo cobrado pelos pecados que ele cometeu lá atrás. É um ponto realmente complicado, né? A gente está realmente falando de algo que ele fez que foi ilícito, que ele não deveria ter feito, e inclusive ele coloca aqui o aspecto dentro da história que se provavelmente ele tivesse pedido, provavelmente ele ganharia um pão. Mas naquele momento ele só pensou que ele precisava conseguir de qualquer forma, e em vez de tentar pedir, ele foi direto numa ação mais
mais forte e que acabou ocorrendo tudo isso com ele. A história vai se desenvolver aqui, mas eu achei muito interessante essa reflexão. E no oposto dessa situação, a gente tem o bispo aqui, que eu esqueci o nome do bispo agora, desculpa, eu sou péssimo de memória, mas é um bispo que ele é apresentado para a gente, o Victor Hugo faz questão de apresentar ele para a gente de forma bem ampla, são dedicadas quase 100 páginas aqui, para que a gente compreenda como que é o perfil desse bispo. Inclusive esse bispo eu pesquisei depois um pouco, e ele está em processo inclusive de beatificação por alguns milagres que são atribuídos para ele, né? Então está naquele processo de investigação. Só que durante aqui a história, o Victor Hugo traz para a gente a perspectiva de um bispo, onde ele não pegava para ele nenhuma questões de valores financeiros, onde ele recebia um salário ali acho que era 15 mil rubros, ele dividia entre os pobres missionários, a igreja, as manutenções, e ele ficava com cerca de 500 rubros ali, que era só realmente para a sobrevivência mínima dele. Ele vivia junto com uma ajudante, né, vamos dizer assim, e a irmã dele, e eles viviam realmente numa situação de bem poucas condições mesmo, só que isso é apresentado para a gente em vários outros momentos também, onde ele colocou as necessidades do próximo em detrimento a ele. E ele recebe, nessa situação, né, ele recebe o Jean Valjean na casa dele para poder cuidar dele ali, né, onde ele não tinha mais nenhum lugar para ir. Ele dá o quarto para que ele possa descansar, ele dá uma alimentação decente sem cobrar nada por isso. E o Jean Valjean, ele acaba acordando de madrugada ali e ele tem mais uma atitude ilícita, que ele acaba roubando uns talheres de prata. E ele acaba sendo capturado quando ele está tentando fugir. A polícia leva ele de volta ali para o bispo, e o bispo fala não, ele não roubou nada, ele somente pegou aquilo que eu dei para ele. Inclusive ele esqueceu de levar esses outros 2 castiçais de prata que eu também dei para ele. E o bispo fala uma frase que fica gravada aqui na memória do Jean Valjean, que é: ele estava comprando a alma do Jean Valjean para que ele pudesse ter uma alma mais limpa. E a partir daquele momento, daquelas lembranças, o Jean Valjean ele começa a se comportar, a tentar ter atitudes que são mais próximas do que aquilo que seria o bem realmente. Então o bispo aqui, com as atitudes dele, com realmente as atitudes mais humanitárias, vamos dizer assim, ele conseguiu aqui romper essa barreira, onde o Jean Valjean estava sempre sendo visto, se vendo numa situação onde ele era marginalizado, entende? É complicado, realmente, ele cometeu um roubo ali, um roubo onde ele tinha uma necessidade, não foi somente para que ele se beneficiasse disso e pudesse, sei lá, né, como a gente vê em muitas situações aí, só para poder ter mais, era uma questão de alimentação, mas a gente compreende também que ele poderia ter procurado outras formas, mas ele encontrou alguém no caminho dele que pôde ajudar, e que com isso, a gente vai ter a continuação da história, que muitas outras coisas vão acontecer, porque pelo que eu me lembro do livro, né, o Jean Valjean ele começa a ajudar muitas pessoas ali no local onde ele está. Mas conforme eu for lendo essa história aqui, eu vou vir compartilhar com vocês. Agradeço muito a atenção de vocês, se puder, se inscreva no canal e deixa seu like. Valeu, pessoal, até mais.